Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira palestra de 2026. Com muita alegria, com muita gratidão da gente poder iniciar o ano e poder estar aqui reunidos nesta casa que nos acolhe, que nos permite aprendizados, renovação, né, e esperança. As visitantes desta noite sejam bem-vindas sempre, tá? E que a nossa casa possa acolher vocês nas necessidades apresentadas. Então, o tema não é novo, né? Na verdade, sempre no final do ano, no começo, a gente tem esse momento de reflexão. Então, o tema em si é Ano Novo, tempo de renovação, esperança e compromisso espiritual. Mas existe um detalhe, né? Nós estamos comemorando o Ano Novo, iniciando o ano. Mas tem muitas outras pessoas no mundo que não estão comemorando o início de um ano novo. Eles têm outras datas devido à cultura, né, que eles têm e tudo mais. Então, eles comemoram essa questão de novo ano num outro período diferente do nosso. Mas, na verdade, o tema em si, eu peguei apenas como um gancho para que a gente possa realmente refletir na renovação que todos nós precisamos ter diariamente na nossa vida. Então, às vezes, esse período para nós que vivemos essa passagem do ano, que nos confraternizamos, que buscamos muitas vezes refletir no ano que findou, o que aconteceu, o que não aconteceu, ou fazer planos para o novo ano, eu peguei isso mesmo como um gancho para reforçar em cada um de nós a questão dos ensinamentos de Jesus, que ele nos oferece, nos traz constantemente para a gente poder utilizar isso cada vez mais. Então, o que eu fiz também hoje me deu uma vontade, assim, de reouvir a palestra que nós tivemos o ano passado, primeira palestra do ano, que foi com o Douglas. E foi bem interessante, porque teve várias coisas que ele colocou na palestra do ano passado, sobre essa questão da renovação, do que a gente faz, de coisas que a gente poderia pensar, né, gradativamente. Estava de outra, foi muito interessante. E algo que ele tinha falado no ano passado e que me marcou, e hoje eu comentei com ele, esse comentário que a gente fez, será que o pessoal que estava aqui na primeira palestra fez? Alguém lembra de alguma coisa que ele falou? Não, né? Então, eu também, eu lembrava mesmo do seu bem. Você lembra também, né? Então, ele tinha comentado sobre a questão espiritual do aprendizado, a gente estudar mais, e aí ele falou que não precisava nem ser em janeiro e nem em dezembro, deixar esses 2 meses de fora, mas que a gente pegasse de fevereiro a novembro para ler as outras básicas, né, e o quanto que isso poderia nos ajudar. E aí eu achei interessante, porque realmente nesse período, às vezes, a gente se compromete demais, ou a gente se culpa demais pelo que não fez, e aí fica se remoendo, fica pesando, a nossa vibração baixa, e isso não é legal. Ou então a gente acaba fazendo planos extraordinários, e aí vai passando os dias, a nossa rotina continua porque mudou-se o calendário. Mas de verdade a nossa vida, ela não tem essa transformação tão grande que a gente espera de uma virada de ano. A nossa vida tem uma rotina, a nossa vida tem as nossas próprias limitações. Então, a gente não consegue, muitas vezes, colocar em prática real aquilo que a gente tanto almeja. Mas a doutrina espírita, ela nos ajuda a refletir e principalmente a alterar alguma dessas situações, porque ela nos dá ferramentas que são importantíssimas para a gente refletir, para a gente aprender, para a gente compreender e para a gente mudar, né, tudo isso que faz. Então, além dos planos que às vezes a gente vem fazer e tudo mais, eu peguei alguns temas, alguns tópicos que a gente estuda na doutrina espírita para a gente relembrar, para a gente refletir de novo e para a gente tentar ver o que se encaixa melhor nesse período da existência em que nós nos encontramos hoje, dia 1º de janeiro de 2026. Então, a doutrina vem nos ensinar sobre a lei do progresso. É uma lei que todos nós passamos por ela, né? É uma lei que está aí para todos. E esse progresso ele é gradativo, ele não dá saltos, ele não é de uma hora para outra, e às vezes a gente progride de um modo, numa questão, numa característica, e em outra a gente trava, a gente não consegue,
progredir como a gente gostaria, mas tudo isso leva-se um tempo. Por quê? Porque o tempo é realmente uma ferramenta que, se a gente souber utilizar, ela vai nos ajudar a levar esse período de aprendizado com mais confiança, com mais perseverança, com mais paciência, com mais dedicação. Então, a gente precisa utilizar o tempo e as oportunidades que nós temos com mais cuidado e com mais dedicação também. E aí, às vezes, a gente olha para um ano inteiro que se passou, ou tantos dias que a gente ainda vai ter pela frente, e fica pensando assim, como que eu vou progredir? O que eu preciso para progredir? Como que vai ser? E aí a gente tem a orientação da espiritualidade, que o quê? Qual que é o maior obstáculo para a gente progredir? São duas palavras que a doutrina espírita nos ensina que o que mais atrasa o nosso progresso moral, principalmente, é o quê? É o orgulho e o egoísmo. São sentimentos, são situações que a gente carrega, não é de hoje, não é de agora. Não nascemos nessa existência e aí isso brotou dentro de nós. Não. O orgulho e o egoísmo é algo que nos acompanha há muito e muito tempo. E às vezes a gente não consegue nem identificar que temos esses sentimentos dentro de nós. Às vezes essa questão, a gente não se acha orgulhoso, a gente não se acha egoísta. Só que às vezes isso está camuflado por outros nomes que nós colocamos para nos justificar. Porque muitas vezes é muito difícil olhar no espelho, olhar para a gente mesmo e colocar e falar assim, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa egoísta. E às vezes isso pesa de um tanto que a gente não tem mesmo coragem de admitir. E quanto mais a gente adia essa admissão, mais tempo a gente prolonga a chance de se transformar e de tirar isso daquilo que está impedindo o nosso progresso moral. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles falam, né, que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade. Que quando a gente conseguir realmente eliminar isso de nós, dos seres humanos, a nossa sociedade como um todo, o nosso mundo vai ser um mundo melhor, porque as pessoas serão melhores. Então, muitas vezes, aquilo que a gente reclama do que não está bom, às vezes a raiz está em nós, naquilo que nós estamos praticando no nosso dia a dia. Uma outra ferramenta importantíssima que a doutrina nos traz e fala constantemente, algumas pessoas nem gostam muito de usar esse tema, né, da reforma íntima, aí a gente pode falar da nossa renovação e tudo mais, e esse é um dos verdadeiros propósitos que todos nós temos. Antes de chegarmos nessa existência, antes de estarmos vivendo essa experiência atual, nós já tínhamos uma bagagem, nós já tínhamos uma história. E não é à toa que chegamos aqui. Se estamos aqui no mundo em que estamos, no meio onde estamos, com a família, com os amigos, com o trabalho, com tudo que já transcorreu na nossa existência até o momento presente, não é em vão, não é à toa, não foi ao acaso que tudo isso aconteceu. Existe um motivo. E tudo isso, mesmo quando a gente olha para a nossa vida como um todo e fala assim, eu não entendo por que isso aconteceu, eu não entendo porque eu tenho que viver com aquela pessoa, eu não entendo porque aquela pessoa é daquele jeito, eu não entendo porque eu faço determinadas coisas, a gente precisa entender que o quê? Que tem um propósito tudo isso. E o propósito sempre é da nossa renovação, ou seja, da nossa transformação, do nosso aprendizado, da nossa conscientização de quem somos. Mas não para paralisar no que somos, ou nos culpando, ou achando que não tem jeito, eu sou assim mesmo e vou continuar assim para sempre, mas de se reconhecer e de buscar o que eu quero ser. Eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, sou vaidosa, mas o que eu quero ser? Eu quero continuar sendo assim? Se eu quero, tudo bem, eu toco a vida desse jeito. É um direito que eu tenho pelo livre-arbítrio. Mas se isso me incomoda, se alguma coisa que eu estou fazendo hoje me incomoda, por que não tentar mudar? Por que não tentar melhorar isso? E aí, sem a gente, né, ficar, às vezes, fazendo as promessas mirabolantes que muitas pessoas fazem nesse período do ano, a gente pode fazer coisas diárias, pequenas, mas que são muito valiosas, no sentido de buscar
entender os nossos hábitos, os pensamentos que a gente tem constantemente, os sentimentos que estão vibrando dentro de nós, para que esse momento que a gente sabe aquilo que é mais habitual no nosso dia a dia, o que a gente gosta de fazer ou não gosta, o que a gente pensa constantemente, o que a gente sente em determinadas situações, para que isso nos ajude a mudar o que precisa mudar e a permanecer, reforçar aquilo que está bom, para nos ajudar a dar mais força, mais ânimo, mais coragem para a gente continuar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é um capítulo Sede Perfeitos, que eu já falei aqui mais de uma vez, que na minha inocência, quando eu conheci a doutrina espírita, eu achava ele lindo, mas que na verdade ele é um capítulo que nos puxa muito, né? A questão de prestar atenção, de refletir, puxa a nossa orelha, traz a gente para uma realidade de quem realmente a gente é e que ser perfeito não é algo simples, né? Nós estamos em processo, não é possível estarmos perfeitos hoje. No item 4, onde fala os bons espíritas, eles dizem assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, nós, espíritas, precisamos nos esforçar. A gente não vai conseguir mudar completamente, a gente não vai ser um ser perfeito de uma hora para outra. Mas a gente se conscientizando, como eu disse, do que é que está ruim hoje, daquilo que eu faço, que me chateia, que não me ajuda, que atrasa o meu progresso, mas eu vou me esforçar para mudar. Eu vou reconhecer e eu vou me esforçar, vou fazer o meu esforço. E o meu esforço é diferente do de cada um de vocês aqui. Então, muitas vezes, nesse quesito de renovação, a gente não pode usar como parâmetro o nosso amigo, o nosso colega, o nosso irmão. Porque, às vezes, o que é muito fácil para mim, para o outro é muito difícil. E eu não tenho direito de julgá-lo. Eu não tenho direito nem condição. Porque eu não estou na existência dele, eu não estou na bagagem que ele carrega, nos aprendizados que ele traz de outras existências. Então, eu preciso olhar para minha dificuldade, para aquilo que eu posso e devo melhorar, né? Então, fazer o meu esforço para domar o quê? As minhas más inclinações. Eu reconhecer quais são e eu tentar dominar elas e não deixá-las me dominar. Por quê? Porque no estágio que nós estamos hoje, nós já saímos do instinto. Nós somos pessoas que temos discernimento, nós temos sabedoria, nós temos conhecimento. Nós hoje estamos, no dia 1º, dentro de uma casa espírita, buscando os ensinamentos, buscando o amparo da espiritualidade. Então, a gente quer algo melhor, a gente está querendo mudar. Talvez a gente não esteja ainda fazendo tudo o que podíamos. Por quê? Porque a espiritualidade muitas vezes diz que a gente poderia se esforçar um pouquinho mais para mudar, mas às vezes a gente se acomoda, acha que ainda não é o momento, e tá certo, tudo bem. Se você ainda não se encontrou na condição exata de se transformar, mas não desista. Tipo assim, não jogue a toalha dizendo, eu sou assim mesmo e eu vou continuar assim para sempre. Não, porque o para sempre, às vezes a gente imagina que é só essa existência. Mas imagine eu que eu tenho um vício, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um comportamento prejudicial para mim, em primeiro lugar. E aí eu não quero me esforçar para mudar, para transformar, ou pelo menos para dominar ele, diminuir o quanto possível. E aí eu falo, deixa para depois. Vou ter outras existências, vou ter outras oportunidades. Sim, vou ter, se realmente eu não conseguir. Mas será que eu já não tinha as ferramentas hoje adequadas para utilizar para isso? Será que as pessoas que estão ao meu redor hoje não são pessoas que Deus colocou ao meu lado para me ajudar a passar por isso, a vencer isso? E às vezes a gente desperdiça oportunidade simplesmente porque a gente não quer fazer um esforço maior, não quer enfrentar aquela dor, aquele mal. E aí existe a questão, super falada, semana passada também o Douglas comentou sobre ela na palestra dele, que é a questão 919, onde Kardec perguntou qual era o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. E a resposta vem de Santo Agostinho, aquela resposta clássica que nós conhecemos, que diz para a gente conhecer a ti mesmo, para que a gente realmente faça um retrospecto diário.
Então, ao invés da gente esperar chegar no final de 2026 e aí a gente parar para pensar o que fez, o que deixou de fazer, o que se arrepende, o que acha legal e tudo mais, por que a gente não faz isso diariamente? Vai ser melhor. Garanto que quando chegar no final de 2026, talvez a gente tenha menos arrependimentos, a gente tenha mais conquistas. E às vezes não serão conquistas grandiosas, talvez sejam conquistas que outras pessoas nem visualizem, mas que você vai sentir, que você vai perceber. Será que a gente consegue olhar para 10 anos atrás e lembrar como que a gente era e hoje saber como que a gente está? Por exemplo, hoje eu fiz uma coisa, peguei lá, eu gosto de escrever, aí eu peguei um caderno meu de 2021. E aí eu comecei a ler umas coisas. Mudou tanta coisa de 2021 para cá. Mudou muita coisa. Muitas coisas que eu escrevi lá numa data específica que eu coloquei, hoje está totalmente diferente. E às vezes, naquele momento, em 2021, aquilo para mim era algo que estava causando um incômodo dentro de mim e tudo mais, mas as coisas vão se melhorando, vão se transformando. Outra coisa que daí já me deu alegria de ler são o quê? Que tem muitas pessoas de 2021 que continuam na minha vida. E eu sou muito feliz por isso, por ter essas pessoas ainda na minha vida, por compartilhar, por continuar, por ter amizade, família, os irmãos aqui da casa, no trabalho. Então você vai vendo os vínculos que você vai criando e os vínculos que vão ficando verdadeiros, que vão ajudando você a trilhar essa jornada. Então que a gente consiga no nosso dia a dia colocar isso em prática, de fazer uma reflexão, né? Aqui ele fala, antes de dormir, ele repassava o dia dele e tudo mais. Se você não consegue fazer antes de dormir, faça no dia seguinte. Se você tem um período da tarde, faça no seu período da tarde. Mas faça, escolha o melhor momento e faça essa reflexão de analisar, de rever suas atitudes, de rever aquilo que você gostaria de ter feito e não fez, ou que fez uma coisa e não saiu da forma que gostaria, para poder ir reavaliando e fazendo novas escolhas no amanhã. A gente também precisa lembrar que no momento do nosso sono é um momento que o nosso espírito se desprende dessa matéria. Nosso corpo descansa e o espírito se desprende. E se a gente estiver se preparando para isso, a gente estiver em sintonia com a espiritualidade, a gente vai estar nesse momento envolvido por amigos espirituais, por espíritos que nos querem bem. E com certeza, se a gente estiver imbuído nessa transformação, eles vão nos ajudar. Se nós estivermos com essa porta aberta, eles vão nos oferecer, sim, a oportunidade de encontrar saídas para alguns problemas que a gente enfrenta, de aliviar nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos medos. Eles não vão resolver nada por nós, mas eles vão nos ajudar com força, com apoio, com vibrações, ajudando a gente a encontrar em nós as forças que nós já temos e utilizar bem as ferramentas que nós também já temos. Uma outra coisa, né? Claro, tem que ser assim, a gente inicia um ano, a gente deseja tudo de melhor, né, para todas as pessoas, que continuemos realmente vibrando isso, enviando boas vibrações para pessoas, desejando o que há de melhor para todos. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo de provas e expiações, e que o mundo não está fácil, que nós não estamos fáceis, que nós temos nossos defeitos, que nós temos nossas limitações. Então, será um período com desafios. Terá um período de provas, terá dificuldades no meio dessa jornada. A gente não passa um período da nossa existência sem desafios. Por quê? Porque a gente precisa deles, senão a gente se acomoda, senão a gente acaba deixando, né, as coisas mais frouxas. Então, que a gente entenda que na hora que vir uma prova, uma dificuldade, uma dor, um problema a ser resolvido, não é para que a gente se sinta castigado, esquecido, desamparado, ai, que só comigo que acontece isso. Não. Se só com você está acontecendo isso, é porque Deus está insistindo em te ajudar a melhorar. Não é castigo, não é punição, não é que você é esquecido, todo mundo tem sorte, só você não tem. Não, não é. É que Deus continua com o seu amor insistindo em te dar oportunidades para que você aprenda, para que você melhore, para que você entenda as suas leis e possa realmente se transformar. Então, que a gente consiga mesmo utilizar isso.
A gente também aprende no Livro dos Espíritos que a nossa reencarnação ela não foi feita ao acaso, né? Que tem um planejamento. Às vezes a gente não consegue participar desse planejamento, a gente não tem conhecimento, a gente não tem discernimento suficiente para isso, mas a gente tem sempre espíritos que zelam por nós, que conhecem as nossas fragilidades, as nossas maiores necessidades e vão trabalhar em prol da nossa evolução. Então, talvez eles não trabalharem em prol da vida mansa, do ganhar na Mega Sena, que tantas pessoas estavam aí desesperadas, né, por ganhar na Mega Sena. E é muito engraçado porque todos os sonhos dessas pessoas, da grande maioria, é não fazer nada, a não ser curtir a vida, né? Aí eu falei isso ontem, falei assim, Deus é tão bom e tão misericordioso que ele não vai mesmo deixar ganhar, entendeu? Não vai, porque ele não quer que as pessoas se percam novamente, porque às vezes a gente já se perdeu nisso há muito tempo, e hoje a gente está passando pelo que está passando, devido a esse pensamento que ainda está preso dentro de nós, de curtir a vida, de viajar. Viajar é bom? Eu amo viajar, é ótimo viajar, mas não é só disso que a gente vai viver essa existência, entendeu? Então, a gente tem um planejamento, a gente tem aí situações a serem melhoradas e resolvidas, então a gente precisa confiar, né, no amparo, na companhia e nas lições que vêm. Lembrando que no capítulo 5 também do Evangelho, o capítulo inteiro é sobre bem-aventurados aflitos. Aí, mais uma vez, né, as pessoas às vezes ouvem e falam assim, mas vocês espíritas adoram falar disso, de aflição, de sofrimento. Mas a gente não vive dessa forma. A gente não vive nesse quesito, eu tenho que sofrer, não. A gente busca se conscientizar que a aflição faz parte do processo, mas que não é para a gente viver assim para sempre. Que não é para a gente aceitar, viver deprimido, viver angustiado e tá tudo bem. Não. Mas para a gente entender que faz parte. E faz parte não porque alguém causou isso em mim, mas porque eu mesmo causei isso. Eu sou responsável pelas aflições que eu passo, eu sou responsável pelas lições que eu preciso ter. E essa conscientização com certeza vai nos ajudar. Aí uma outra ferramenta para nos ajudar, né, na nossa jornada, não somente nesse ano, mas na nossa jornada como um todo, também foi falado da semana passada. É o lema da doutrina espírita, a caridade. Então, a caridade também é um roteiro muito seguro para nos ajudar a crescer espiritualmente. Ela com certeza vai nos ajudar a nos transformar, a olhar para os nossos irmãos, a encontrar dentro de nós sentimentos que realmente se preocupe com alguém que esteja passando fome, com alguém que esteja precisando de alguma coisa material, ou com aquela pessoa que simplesmente você vê sorrindo várias vezes e de repente ela passou de cabeça baixa do seu lado. E você notou que ela está de cabeça baixa, né? E eu falo para vocês que esse notar às vezes causa uma transformação enorme. Eu particularmente sou uma pessoa, se estou passando por algum problema, eu não sou de falar. Eu gosto muito de falar, de conversar, de me abrir e tudo mais, mas no momento que eu estou passando ali pela situação, eu me tranco, né, para depois ver o que vai acontecer. E esse ano que passou, em vários momentos que eu tive as minhas provas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, graças a Deus eu tive várias pessoas, não foi uma, que olhou para mim e falou: "Você tá bem?" Que pegou e falou assim: "O que está acontecendo?" E para algumas dessas pessoas eu nem falei, mas eu vi que elas estavam me enxergando e que elas estavam percebendo que tinha alguma coisa, fez toda a diferença para mim. Porque mesmo que eu não conseguisse verbalizar naquela hora o que estava acontecendo, eu sabia que tinha alguém que me observava. Que eu não estava caminhando sozinha naquele momento. E que aquela pessoa, se eu me permitisse, ela estava ali para me ajudar. E talvez ela não ia resolver problema nenhum, porque não é o outro que vai resolver o nosso problema. Mas de você saber que tem alguém que te vê, que te observa e que está perguntando, está preocupado com você de alguma forma, isso faz toda a diferença. Então, que a gente tem esse olhar, né, de às vezes a pessoa não vai se abrir, mas dela saber que ela foi vista,
que você tá ali, que você pode abraçar, que você pode só ficar do lado dela quieta, sem fazer nada. Então, às vezes, isso é uma ajuda muito importante. E nos ajuda quem está passando pela dificuldade e também ajuda a cada um de nós a sair, sabe, daquele egoísmo que foi falado no início, sabe, de olhar e ver que às vezes você está com um problema enorme e o outro não é tão grande o problema, mas para ele está doendo. Então, não importa o tamanho, importa a dor que cada um sente. E também Kardec questionou aos espíritos sobre essa questão, né, da caridade. Qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos responderam que era benevolência para com todos, né, ou seja, o bem a todos, indulgência para as imperfeições dos outros, né, a gente não exaltar a imperfeição das pessoas, a gente buscar compreender e perdoar as ofensas, algo que às vezes é muito difícil para a gente, perdão, porque às vezes a pessoa nos machuca, as pessoas nos ferem, não porque ela está no intuito de nos ferir, mas porque ela está na limitação dela, na dificuldade dela. E se a gente se perdoar, a gente está tirando o peso de nós. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente fica magoado, ressentido ou com sentimento de vingança, isso vai corroendo a gente. Por mais que muitas vezes isso possa prejudicar o outro, isso com certeza nos corrói e faz mal para a gente. Então, que a gente realmente consiga a sair, né, desse vínculo de dor, de sofrimento, de mágoa, e que mais nos atrasa do que realmente nos ajuda a melhorar. E aí, o nosso último tópico dessas ferramentas é a questão da esperança, né, da gente manter a esperança, da gente trabalhar a nossa fé, da gente encontrar em nós a confiança no amanhã, na proteção divina, no amparo da espiritualidade. Então, que a gente consiga entender que tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós, seja uma dificuldade, qualquer outra situação, existe uma solução. E se a gente se esforçar, a gente vai encontrar. E, às vezes, essas dificuldades, elas nos ajudam a fazer a construção da nossa fé. Porque a fé é algo que a gente não vai adquirir assim, de um momento para o outro. É algo que a gente vai construindo. Né? Às vezes a gente quer a fé pronta, aquela fé, eu acredito, eu confio e tal, e de repente acontece alguma coisa e a gente se vê vazio, a gente se vê desesperançado, com medo, com raiva de Deus. Quantas vezes a gente pode ter sentido ou ouviu alguém dizer, eu briguei com Deus? Por que que ele fez isso? Eu não aceito isso que aconteceu, por que que ele permitiu? E aí a gente vai entender que esse momento de dor não é porque Deus está deixando porque Ele quer deixar, mas porque tem alguma coisa ali a ser aprendida, uma necessidade a ser vivenciada. Mas se a gente construir essa fé realmente, que a gente confia no amanhã, a gente tem fidelidade naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente busca, naquilo que a gente recebe diariamente, a gente vai compreender. Não é que vai parar de doer, não é que vai ser fácil passar pelo sofrimento. Não, vai doer, vai ser difícil. Só que a fé vai nos dar força, vai nos dar boa condição dessa vivência e desse aprendizado. Então, que a gente busque realmente transpor essas montanhas. Não diz que a fé transporta as montanhas? Então, que a gente busque cultivar uma fé, construir uma fé dentro de nós, que se for necessário mover montanhas, que a gente mova. Principalmente as montanhas que estão no nosso íntimo, travando o nosso processo de aprendizado e de evolução. Que a gente também possa ser uma mão amiga àquele que está mais desolado e em maior sofrimento. Que a gente consiga, através das atividades que a gente realiza aqui na casa, das nossas vivências e experiências fora daqui, a ser um servidor de Jesus, divulgando a sua mensagem, os seus ensinamentos. A gente não vai conseguir agir como ele agia, a gente não vai conseguir ter a reação que ele tinha. A gente não está nesse patamar. Mas se a gente tem intelectualmente o entendimento de como ele fez, que a gente faça o nosso melhor como ele fez. Né? Então, quando fala que ele nos ensinou a perdoar, ele não julgava, né? Ele julgou. Eu falo não julgava, eu lembro sempre da questão da mulher adúltera, né? Que ele realmente falou, vá e não peques mais. Ou seja, ele mostrou para ela que ela também estava errada. Mas em nenhum momento ele quis castigá-la, mas ele quis orientá-la no sentido do quê?
Você errou, vai, né? E não faça de novo, porque isso não foi bom, isso não está te ajudando. Então, que a gente consiga ser essas pessoas que consiga propagar o Evangelho de Jesus, principalmente na nossa vivência, porque daí com certeza vai ser mais fácil da gente auxiliar os nossos irmãos. Então, que esse ano novo, que está apenas iniciando esse novo ciclo, que a gente sabe que não muda drasticamente, mas já que a gente tem todas essas vibrações, que a gente aproveite essas vibrações para incluir no nosso íntimo, no nosso dia a dia, mudanças diárias, compromisso constante conosco, buscando nos renovar e nos melhorar, buscando compreender o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, né? Aqueles que nem lembravam do que o Douglas falou e quiser nesse ano tentar de novo, pegar aí as obras básicas, ou qualquer outro livro, né? Buscar um estudo, sintonizar mais com a espiritualidade, tudo isso é muito benéfico, é muito bom para cada um de nós. E sempre agradecendo as oportunidades que a gente tem de serviço, as oportunidades do aprendizado, de fortalecer o nosso ser, de amar, de aprender a amar verdadeiramente, porque às vezes a gente diz que ama, mas é um amor egoísta, porque se a pessoa não faz o que eu quero, eu não amo mais. Se a pessoa não concorda comigo, o amor já fica abalado. Então, um amor verdadeiro, aquele amor que você ama independente do que a pessoa faz, né? É um amor. Isso é realmente o amor. E é difícil, a gente ainda não consegue muitas vezes ter essa noção, esse tamanho todo desse sentimento, mas que a gente se esforce constantemente para isso. E para finalizar, nos estudos que eu estava fazendo, tudo, né? Eu pesquisei alguma coisa sobre mensagens espíritas de Ano Novo, e aí apareceu uma mensagem no livro Vida e Caminho, psicografada pelo Chico através de Emmanuel, que é carta de Ano Novo. E ela diz assim para a gente: Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena, da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então, que a gente possa deixar o nosso coração aberto durante todo o decorrer aí da nossa existência, permitindo que cada novo dia a gente se esforce para aprender, a trabalhar, a servir, a melhorar, a crescer e a ajustar aquilo que a gente carrega, às vezes, já há tanto tempo, de mágoas, de dificuldades, de sentimentos aí desequilibrados que nos prejudicam também, e que cada um faça a sua própria reflexão diária para compreender aquilo que realmente precisa, porque às vezes a gente foca no que
os outros estão falando. Então, algumas pessoas falam de dinheiro, outras pessoas falam de amor, outras pessoas falam de conquistas materiais que deseja, de profissionais. E aí, às vezes, a gente começa a entrar nessa vibração dos outros e esquece de ver o que nós estamos precisando. Né? Teve uma aula que a gente teve do ESG esse ano, e foi muito interessante, mexeu demais comigo. A gente estava falando das questões de filhos, né? De família e tudo mais. E aí teve algum comentário lá que, tipo assim, hoje em dia mesmo a gente vê que muitas pessoas, né? Antes as famílias eram gigantescas, né? Tinha vários e vários integrantes, filhos e tudo mais. Hoje em dia é difícil, às vezes não tem nenhum, às vezes tem um, no máximo dois e tal. Quando chega a três, as pessoas já ficam assustadas. Nossa, que coragem, né? Então, e aí foi falado, né? Ah, não, mas eu não tive mais filho, não quis mais ter, por isso, enfim, cada um tem sua justificativa. E aí foi colocada uma questão assim, mas você acha que o espírito que ia reencarnar, ou quem reencarnou, ele ia precisar de tudo isso que você quer dar para ele? Que é hoje, que todo mundo fala, a escola particular, isso, aquilo, não sei o quê. E às vezes aquele espírito precisava só reencarnar. Tá no meio da sua família, aprender os ensinamentos de Jesus. Ele não ia precisar ir para um colégio particular, ele não ia precisar de uma faculdade, ele ia trabalhar de qualquer outra coisa. E nós, querendo controlar tudo, o que a gente faz? Não vou mais ter filho, por quê? Ah, porque hoje está muito difícil, porque isso não é isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Eu estou falando isso por mim mesma, eu só tive filho. Entendeu? Então, eu falo por mim mesma. Né? Tipo assim, quanto que eu quis controlar quando eu era mais nova as coisas, porque eu pensei em mil coisas. E talvez as mil coisas que eu possa ter pensado não era o que qualquer outro espírito só precisava reencarnar. Ele só precisava da oportunidade de estar aqui. Então, quando a gente teve essa aula e teve esse comentário, fez assim, né? A gente brinca lá no Edge que de vez em quando faz uns boom, assim, né, na nossa cabeça. E aí fez isso, assim, na minha cabeça, que eu falei assim, gente, a gente quer controlar demais. A gente fala, né, até a questão da oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Mentira. A gente fala da boca para fora, porque a gente não deixa que seja feita. A gente não aceita, a gente quer controlar, a gente quer adivinhar o amanhã, a gente quer colocar em ordem da forma que a gente acha que é a ordem. E às vezes a nossa ordem não é que é ruim. Você querer uma boa educação para o seu filho, você querer que ele tenha aí um futuro promissor, tá ótimo o seu querer, mas será que é isso que ele precisa? A gente não sabe, né? E às vezes a gente se frustra. Tem filho, aí o filho não faz aquilo que a gente quer e a gente fica, é porque não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele não quer, às vezes não é para ele, às vezes não é pra gente. Então, às vezes a gente vê aí as pessoas querendo mil coisas e a gente quer também. Será que é isso que eu preciso? Será que eu preciso ter a mesma coisa que o meu colega tem? Será que eu preciso viver a mesma experiência que o outro viveu? Às vezes não. Só que a gente só vai descobrir isso como? Na hora que a gente se conhecer, na hora que a gente sentir. Eu tô me alongando, mas é mais uma coisa que aconteceu ontem. O meu filho, ele é evangélico. E ontem ele fez um vídeo. Estava dirigindo e aí ele gravou um vídeo e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele perguntou assim: quantas vezes nós conversamos com Deus nesse último ano? Aí ele falou assim: estou falando de conversar. Eu não estou falando de pedir ou de agradecer. Ele falou, porque às vezes a gente pede, a gente agradece, né, bastante. Mas será que a gente conversa? Ele falou assim, conversa é quando você fala e você escuta, ou você sente o que o outro está querendo te dizer, né? Ele falou, e a gente faz isso com Deus? Ele falou assim, eu acho muito difícil a gente fazer isso. E eu também achei interessante essa reflexão dele, porque realmente, às vezes a gente fala, mas a gente não sente, a gente não ouve. Ou se a gente ouve, a gente não aceita. A gente simplesmente ignora e toca a vida. E aí ele falava, então, né, a gente vai começar o novo ano e tal, que tal a gente buscar conversar mais com Deus? A gente, né, colocar mais essa relação mais íntima. Daí ele até usou um exemplo dele, casado com a mulher dele, aí ele falou assim, a Alice pode falar comigo? E achando que a gente está conversando, e ela não está conversando, porque na verdade eu não estou dando respostas para ela, eu não estou ouvindo ela, eu não vou interagir com ela. Né? Ele falou, então às vezes a gente faz isso com Deus também. E não é isso que Deus quer. Deus quer conversar com a gente.
Ele quer nos ouvir, mas ele também quer passar para a gente aquilo que ele não tem para nós, para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquela mágoa que a gente carrega, ou para as alegrias que a gente vem a ter, né? Para os momentos de agradecimento, ele quer também reforçar isso dentro de nós. Então também foi uma reflexão que eu achei bem interessante. E ontem eu pensei, falei, vou compartilhar e eu estava quase esquecendo, mas me veio aqui na lembrança. Então agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por mais esse ano que inicia, por estarmos aqui reunidos, por essa casa que nos acolhe e nos dá tanta oportunidade de aprendizado e crescimento, e pela vida de todos vocês nos dois planos da existência, que aqui estão conosco, que já viveram os últimos anos, que estão para chegar no próximo. Então, que seja realmente ano abençoado a todos nós, daquilo que a gente precisa, merece e que vai ser para a nossa evolução. Mesmo que tenha lágrimas, mesmo que tenha dores, que a gente saiba vivenciar cada um desses momentos com fé, com gratidão e com esperança sempre. Obrigada.